Bom dia a todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, pedir que Ele nos abençoe, nos proteja, que Ele nos direcione sempre para o caminho correto, o caminho em que deveremos seguir para um bom propósito, para uma vida feliz, cumprindo os seus desígnios, para um amanhã melhor e uma vida eterna ao seu lado. Amém. Hoje nós vamos começar o último capítulo do livro de Atos. Missão quase que cumprida na graça de Deus. Muito aprendemos neste capítulo, não é? Mas hoje nós vamos falar apenas do versículo 1 a 10 por causa do tempo. Eu não sei se haverá mais um vídeo ou dois, depende, eu vou ter que ver. O título de hoje é Você acredita em superstição? Esse capítulo vai falar sobre isso e vai falar também do fato de muitos de nós termos na nossa natureza pecaminosa o pecado de endeusar muitas pessoas e colocar as outras para baixo como nada, mas principalmente endeusar a criatura como se elas estivessem na posição de Deus. E naquela época, na época de Paulo, nós sabemos que eles endeusavam objetos, criaturas e realmente acreditavam ser Deus. E hoje eles vão querer endeusar o próprio Paulo. A superstição nos faz querer controlar o mundo em que nós vivemos, explicando tudo o que nele acontece ser feito através de forças sobrenaturais. É a nossa natureza pecaminosa produzindo explicações inexistentes para substituir aquilo que Deus está fazendo na sua graça por nós. Ou também coisas até demoníacas que a gente não entende e a gente quer dar uma explicação sem realmente entender. A superstição também pode nos ser induzida. Pessoas que têm interesse de lucros, de ganhar alguma coisa, elas fabricam imagens, amuletos, coisas que chamam de breves para a pessoa carregar. Tudo isso vem com um preço para a pessoa pagar. Então, primeiro elas lançam a superstição, depois elas fabricam algo para combater essa superstição. É por isso que a gente tem que entender o caráter de Deus, a sua natureza, e a gente tem que estar sempre prontos para nos libertar dessas coisas malignas que este mundo nos apresenta. Mas vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente.
Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Graças ao Pai, Paulo e as 200 e poucas pessoas que estavam no navio chegaram à Ilha de Malta. A Ilha de Malta era desconhecida para os marinheiros desse navio e era uma região habitada por bárbaros naquela época. Esse povo do navio chegaram lá sem nada o que comer, sem o que vestir, naquele tempo chuvoso, fazendo muito frio. Mas veja que esse povo bárbaro, mesmo assim, eles tinham aquela bondade dentro do coração e receberam todas as pessoas desse navio, lhes dando comida, lhes dando alimento de uma maneira muito bondosa. Essa ilha de Malta, como nós já falamos, hoje em dia, para a gente localizar no mapa, a gente vai encontrá-la como Baía de São Paulo. Mudaram o nome da ilha por causa desse milagre que aconteceu, que apesar do naufrágio, todos os tripulantes do navio de Paulo foram salvos. Imaginem como esse povo estava cansado, mas o apóstolo Paulo, querendo ajudar o povo da ilha, porque sabia que eles eram muitos, Paulo se prontificou a fazer uma fogueira. E começando a pôr fogo nos gravetos ali, uma víbora, fugindo do fogo, agarrou no dedo de Paulo. Paulo chacoalhou o dedo, mas a víbora já o tinha mordido. A víbora caiu no fogo, mas aí todos sabiam o quanto essa víbora era muito venenosa e eles sabiam que Paulo iria morrer com certeza. Mas veja que Paulo não se preocupou. Ele não gritou, ele não reclamou de nada, ele apenas chacoalhou a sua mão para que a víbora caísse. Por que isso? Por causa da fé maravilhosa do apóstolo Paulo. Porque ele já sabia que Jesus Cristo os tinha advertido, inclusive sobre as víboras. Quando Jesus Cristo os pediu que fosse e levasse a boa nova para todo o mundo, eu vou ler para vocês o que é que Jesus Cristo falou sobre essas víboras. Leitura de Marcos 16, 17 e 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Assim que Paulo chacoalhou essa serpente, os habitantes da ilha de Malta viram que Paulo havia sido mordido pela víbora. O que eles disseram? Eles disseram certamente que este homem é um assassino. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas com certeza, através da justiça, ele será morto pela víbora. Algo assim, não é?
Por quê? Porque eles acreditavam numa deusa que se chamava deusa da justiça, e essa deusa dizia que essas víboras faziam justiça sobre a pessoa. Isso aí é uma superstição, algo que eles acreditavam. E eles já também deduziram que por causa disso Paulo era um preso, com certeza Paulo era um assassino. Veja onde é que a natureza pecaminosa da pessoa vai, a falta de conhecimento. E a pessoa quer ter uma explicação sobre a situação. Mas ao invés de perguntar, ao invés de procurar a verdade, o que a pessoa faz? A pessoa vai deduzir, vai imaginar algo e vai caracterizar aquilo que está acontecendo, sendo verdade ou não. Isso acontece através da nossa natureza pecaminosa e a falta da atuação da sabedoria de Deus em nós. Estamos vendo com isso que cada um de nós vai reagir de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso senso de verdade. Se a gente conhece a verdade de Deus e vive nela, a gente tende a ser justo na nossa reação. Mas se a gente não está ligado com Deus, a gente está acreditando aquilo que o homem está nos dizendo, a gente está vivendo como a onda do mar, soprado pelo vento que vai de qualquer lado, batendo em rochedos ou indo para a praia. Uma vida totalmente desnorteada e sem rumo. A gente tende a fazer essas conclusões precipitadas. E não sei se vocês se lembram quando Jesus foi morto e o levaram para a catacumba emprestada, cedida por José de Arimateia. E eles colocaram uma imensa rocha em frente dessa catacumba, puseram guardas lá e passou a noite. De manhã, bem cedinho, as mulheres vieram para cuidar do corpo de Jesus, porque era normal naquela época, quando a pessoa era sepultada, eles preparavam o corpo com incenso, mirra, com óleos naturais, que é para o cadáver não ter mau cheiro, para os animais não quererem atacar a gruta. Então, essas mulheres vieram e também vieram para adorar o Senhor. E vocês se lembram o que é que aconteceu com essas mulheres? Eu vou ler para vocês. Está escrito em Marcos 16:8. Trêmulas e desorientadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Veja só o que é que a falta de conhecimento e a falta de fé faz com a gente. Essas mulheres, elas simplesmente ficaram apavoradas quando não viram Jesus lá, tremendo, saíram correndo, gente. Por quê? Porque eles não ouviram aquilo que Jesus Cristo tinha falado. Jesus Cristo havia explicado que ele iria ressuscitar, mas mesmo assim elas não ouviram, elas não estavam compreendendo aquilo que estava acontecendo. E a primeira reação, o que foi? Correr, gente. Correr tremendo de medo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, quando nós não nos mergulhamos na palavra de Deus para responder antes da gente reagir diante de certas situações que acontecem com a gente em nossas vidas. A gente tem a mania de já dar resposta, de já reagir por nós mesmos, quando nós deveríamos primeiro ver na palavra de Deus, consultar a Deus, falar com Ele, Deus em primeiro lugar. Mas a gente tem a mania de colocar a gente mesmo em primeiro lugar, depois Deus. Ou muitas vezes colocamos até a superstição em primeiro lugar. Deixa eu fazer isto, que é para que nada me atinja, ou deixa eu carregar algum amuleto, algo aconteceu naquela gruta. Nós que temos Deus e acreditamos nele,
ele tem que estar 100% em primeiro lugar. Mas a gente tem que lembrar desse exemplo de Paulo como um homem de Deus. Ele não se desesperou, não gritou, não esbravejou, não disse nada. Ele sacudiu a víbora lá, continuou fazendo o seu trabalho. Esse é o maior exemplo que a gente deve ter nesses momentos difíceis que a gente vive. Aí os habitantes dessa ilha, com certeza, eles já tinham testemunhado alguém mordido com essa cobra. Eles ficaram ali pasmados, olhando para Paulo, esperando que ele ia cair de uma hora para outra, todo inchado e morto. Mas viram que isso não aconteceu. Paulo estava bem, tempo passou e ele continuava bem. Então, imediatamente, eles fizeram uma outra ideia do apóstolo Paulo. Se ele não é um assassino, se a deusa da justiça não acabou com ele, significa que ele é Deus. E começaram a falar um para o outro que Paulo era Deus. Veja só o que a falta de conhecimento nos faz. As crendices nas superstições. A gente tem que examinar essa história e voltar para o tempo atual, para a gente ver se a gente não está, de alguma maneira, sendo acorrentado pelas superstições. Elas vêm para nós de muitas maneiras e com certeza elas não são de Deus. Então é mais uma coisa que, como filhos de Deus, nós temos que eliminar. Nada de colocar ferradura na porta da nossa casa, colocar desenho de estrelas lá, de coisas, de terreiros atrás da porta, carregar breves, carregar certos amuletos. O Filho de Deus não deve fazer isso, sabe por quê? Porque ele está dizendo que Deus não é suficiente. O nosso Deus tem que ser suficiente, porque se nós não acreditamos que Deus é suficiente para tudo, nós estamos em grande problema. Nós não o estamos colocando em primeiro lugar. E na nossa história de vida, vamos pensar no nosso meio de vida atualmente, como que a gente está vivendo. Será que a gente está vivendo uma verdade ou uma mentira? Porque muitos de nós acreditamos que algo é divino e maravilhoso, endeusamos alguém e fazemos daquela pessoa um ídolo. Mas aí nós começamos a ver que é um ídolo que decepciona, que traz corrupção, injustiça, que tira a liberdade. E daí o que é que nós fazemos? Nós vamos continuar apoiando esse ídolo? Ou será que nós temos que, como cristãos, fazer aquilo que é certo? Está claro para mim que o cristão verdadeiro, aquele que segue nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um ser justo. Não pode ser assim, não, eu sou cristão, mas na vida real ele é totalmente injusto. Se a justiça está boa para mim, não importa quem está sendo oprimido. Não, tudo isso não é coisa de Deus, mas é coisa satânica que está no nosso coração. Significa que a gente não está selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se é justo para mim, tem que ser justo para o meu irmão também. A gente não pode aceitar a opressão como algo justo. A lei tem que ser servida para todos igualmente. Igualmente. A lei não pode fazer escolhas de quem ela vai servir de uma maneira positiva ou negativa, não. Então nós vamos ver que a justiça de Deus, ela não atinge a todos por causa disso, porque a gente não é justo. A gente não está conseguindo ser atingido pela justiça de Deus. Por quê? Porque a gente não está vivenciando aquilo que Ele está nos ensinando.
Nós não podemos de maneira nenhuma eleger um Deus desconhecido como o nosso Deus. O nosso Deus tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e glória. Nós temos que conhecer a sua palavra, porque conhecendo a sua palavra, Ele se torna mais próximo de nós. Nós temos intimidade com Ele. Ele é um Deus totalmente conhecido para nós. Nós estamos selados com o Espírito Santo. Consequentemente, a gente não vai ter esse tipo de atitude de estar endeusando uns e colocando outros na sarjeta, porque o nosso Pai, a justiça do Pai, não funciona dessa maneira. Ela é uma justiça igual para todos. Não importa se é rico, se é pobre, se tem poder, se não tem. A justiça de Deus é uma só. Enquanto a gente não pensar dessa maneira, a gente ainda não está sendo atingido pela justiça de Deus, mas pela justiça muitas vezes criminosa que o homem impõe uns para com os outros. Aí Lucas vai nos contar que eles foram hospedados na casa de um certo Públio, que era uma espécie de governador na ilha, e o seu pai se encontrava acamado com febre e desinteria. Desinteria naquela época era uma doença muito comum nesses lugares distantes e até nas cidades. Por quê? Porque eles não conheciam muito sobre a higiene. E por causa disso, a desinteria era uma doença que matava muitos. E Paulo o curou impondo a mão. Com a graça de Deus, esse milagre foi realizado. A notícia correu pela ilha e muitos, sofrendo do mesmo mal, foi também curado. E essas curas, com certeza, tiveram ajuda também de Aristarco, que estava no navio, e Lucas, que nós sabemos que era um médico. Então, ele pôde ajudar muito o povo dessa ilha. E o povo da ilha ficou muito contente, muito agradecido por tudo isso. E eles os ajudaram, lhes deram suprimentos para continuar a viagem. À medida que a gente vai tendo contato com algo melhor, com algo que vem de Deus, parece que as pessoas vão transformando pouco a pouco e se tornando criaturas totalmente novas e abençoadas. Então, gente, nós temos que nos livrar de certas coisas que nos traz atraso de vida, nos levam ao precipício, nos afastam cada vez mais de Deus. Nós temos que buscar a justiça de Deus, sermos mais justos uns para com os outros. E também a aplicação da lei da nossa nação deve ser sempre igual para todos. Eu, quando estava na aula de educação moral e cívica, eu aprendi uma coisa importante que diz assim: o meu direito termina quando começa o direito do outro. Eu decorei isso aí e nunca me esqueço. Muitas vezes estou diante de coisas revoltantes, mas ainda penso que mesmo assim o outro tem direito de fazer certas coisas, mas não de agir contra a lei. A lei tem que ser cumprida igualmente para todos, como assim é a lei de Deus. E veja, gente, para terminar, a lei humana, ela começou com os juízes, que lá no começo Deus instituiu 12 juízes para as 12 tribos de Israel, para que as pessoas tivessem mais justiça, não é? Por quê? Porque Deus quer que a justiça humana seja a justiça equiparada com a justiça de Deus. Pensem nisso, meus irmãos. Um bom dia para todos vocês. Muito obrigada pela sua participação. Não se esqueça de nos deixar um joinha se vocês acham que o meu trabalho vale a pena para ensinar algo sobre a palavra de Deus a alguém, para trazer esclarecimento
trazer conhecimento sobre o caráter de Deus na vida de alguém. Que Jesus os abençoe abundantemente, que Jesus coloque luz nos seus caminhos, que você seja completamente abençoado, que você seja curado de todos os males físicos ou espirituais, que você tenha uma vida tranquila, um coração pacífico e dias muito felizes. Muita paz, meus irmãos, e muito obrigada.